Tem um livro aqui, O que é ser diretor de cinema. Esse vai ser o nosso mote no Jogo de Ideias de hoje, direto da Sala Itaú Cultural em São Paulo. E quem vai dizer o que é ser um diretor de cinema para a gente é Cacá Diegues. Tudo bom, Cacá? Tudo bem, tudo bem. Obrigado por você estar aqui com a gente para esse prazer. trabalho. Um dos mais produtivos, isso é importante. Alguns são mais longevos, mas tem alguns que são mais produtivos, né? Diretores de cinema, produtores de cinema no Brasil. É uma figura importante dentro da cultura brasileira, principalmente depois no pós-guerra, evidentemente, e que desde os anos 60 tem uma atividade muito grande em cinema. E se a gente citar Bye Bye Brasil, Chica da Silva, Deus é Brasileiro, todo mundo vai ter uma referência importante da obra do Cacá Diegues. A gente está produzindo no Jogo de Ideias uma série sobre o diretor e seu processo de criação, e a ideia muito dessa série veio a partir desse livro do Cacá, né, que é O que é ser diretor brasileiro, que é um livro da Record, e tem também um outro que é interessante, O Diário de Deus é Brasileiro, Notas, Ideias, Imagens e Memória da Fabricação de um Filme. Você com esses dois livros e outros trabalhos, você registra muito esse seu dia a dia, esse seu trabalho, né? Você tem essa preocupação também? Quer dizer, tem a obra e tem como você chegou àquela obra, quais foram as suas preocupações, dialogar também sobre essa questão? Eu, antes de ser um cineasta, eu sou um cinéfilo, né? Eu gosto de cinema, então a minha vida toda não só vi filmes, como li muitos livros, enfim, assinei revistas, todas essas coisas que um fã faz, de um modo geral. E uma coisa que eu sempre senti falta no Brasil é dessa literatura testemunhal do cinema. Você tem no mundo todo, você tem livros de Jean Renoir, Federico Fellini, né, Bresson, tem livros que são livros testemunhais, que não são teorias cinematográficas, são livros sobre a experiência de cada um. E aí eu tive a ideia de fazer esse livro aí, que se chama O que é ser diretor de cinema, que é uma coisa muito simples, é de uma coleção, O que é ser, porque tem o que é ser pintor, o que é ser poeta, o que é ser... E depois, a gente, a pedido da editora Objetiva, eu fiz esse livro também, que é basicamente um diário mesmo de filmagem, né? Agora, a nossa ideia aqui é falar do seu processo de criação, né? Não só do que é ser um diretor de cinema, mas o que faz Cacá Diegues um diretor de cinema, né? Quais são as tensões, quais são as relações em todo o processo que te fazem o diretor de cinema que você é. E, nesse sentido, eu gostaria de te perguntar sobre o seu início. Se ele foi um início involuntário, né? Se você é um cinéfilo, antes de tudo, foi um início voluntário, quer dizer, você colocou isso na cabeça e trabalhou para chegar ao cinema, ou foi involuntário? Olha, eu não sei quando é que eu comecei a gostar de cinema. Eu não estava andando na rua e, de repente, encontrei uma câmera cinematográfica. Não é isso. É um pouco mais complexo. Veio na minha infância, minha adolescência, coisa e tal. Na minha adolescência, eu fazia muito ficha técnica. Eu via os filmes, chegava em casa, eu tinha um caderno que eu fazia ficha técnica, dizia se eu tinha gostado ou não, fazia uma pequena crítica. Você já morava no Rio? Não. Já morava no Rio. Eu fui para o Rio com 6 anos de idade. Foi muito cedo para o Rio. Então, eu sempre gostei de cinema. Entrei para a universidade, a gente fundou um cineclube na universidade, coisa e tal. Agora, ser cineasta era uma coisa que não me ocorria. Não se esqueça que eu estou falando de meados dos anos 50, quando a Vera Cruz tinha falido, a chanchada já estava desmoralizada, já estava, inclusive, se transferindo do cinema para a televisão. E ali não tinha cinema brasileiro, né? Você querer fazer filme no Brasil era como querer ser astronauta no Paraguai, era mais ou menos a mesma coisa. E o que realmente me trouxe para o cinema como cineasta foi o encontro de pessoas que tinham o mesmo sonho que eu.
Na época havia um movimento cineclubista muito grande no Rio de Janeiro, toda a faculdade tinha um cineclube, e todas essas pessoas se encontravam muito no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que tinha uma programação feita basicamente pelo Muniz Viana, que era uma programação muito boa, que inclusive tinha festivais de histórias do cinema, festivais de cinemas nacionais, americanos, russos, francês, italiano, teve uns 5 ou 6. E nesse movimento a gente começou a se encontrar um com o outro. E quando você encontra pessoas que gostam das mesmas coisas, têm os mesmos sonhos que você, e uma perspectiva de futuro que você adoraria ter também, você vai junto, né? E era essa turma que depois ficou conhecida como Cinema Novo, coisa e tal, e pessoas que fizeram o Cinema Novo e a fundação do cinema moderno no Brasil, né? Aí eu fiz uns 3 curta-metragens em 16mm. Você não chegou a fazer curso de cinema? Não existia isso. Não existia. Meu curso de cinema é que eu fui assistente de montagem do Rui Guerra. Essa foi a sua escola? O Rui tinha estudado hoje FEMIS, na época chamava-se DEC, em Paris, e ele me ensinou muita coisa. A gente aprendeu, essa minha geração aprendeu fazendo, porque não tinha curso de cinema, não tinha escola de cinema. Se você quisesse estudar cinema, você tinha que sair do Brasil. Mas eu não saí do Brasil, então eu aprendi fazendo. Primeiro com esses 3 curta-metragens, eu fui, como eu disse, assistente de montagem do Rui, e depois começamos a fazer. Eu fiz o 5 vezes Favela, e fui em frente, quer dizer, o encontro com essas pessoas mudou a minha vida, né? Isso aí que é fundamental. Agora, em que momento você se considerou, esse é meu caminho, eu sou um cineasta, né? Não sei se um diretor, mas sou um profissional de cinema. E como é que era o Brasil, né? Que ano nós estamos falando? No seu primeiro filme, e o que era ser um cineasta naquela época? Olha, o primeiro filme assim, profissional, 35mm, cercado de equipe, etc., foi 5 vezes Favela, que eu fiz um dos episódios, né? Isso é 62, eu tenho 50 anos de pista. E foi o primeiro filme. Depois a gente começou muito cedo também, né? Porque com 23 anos eu estava fazendo meu primeiro longa-metragem, o Gangazumba. Mas era uma coisa, era quase que trabalho de escoteiro. Quando eu vou fazer algum filme, eu chamo minha equipe, mostro uma foto da filmagem de Gangazumba, que tinha 8 pessoas na equipe. Nós éramos 8. É claro que isso também era devido às condições que a gente tinha na época, né? Do cinema que a gente queria fazer, porque tem essa coisa também, nós tínhamos um projeto de cinema, né? Nós tínhamos um projeto de cinema, eu costumo dizer sempre que o programa do Cinema Novo era muito simples, tinha só 3 pontos, era mudar a história do cinema, mudar a história do Brasil e mudar a história do planeta. Os nossos filmes iam fazer isso, né? Então havia um projeto muito grande, havia uma coisa assim, como é que eu posso dizer, maior do que a vida mesmo, né? Uma coisa que levava a gente de uma maneira muito total. Era uma coisa, a gente contando hoje dá a impressão que é brincadeira, mas não, a gente vivia... Cinema Novo, quer dizer, eram 8, 9, 10 pessoas, mas a gente vivia junto, era um bando andando pelo Rio de Janeiro, de bar em bar, de botequim em botequim, de cineclube em cineclube, falando de cinema 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na hora de produzir, realmente, fazer um roteiro, pensar numa ideia, fazer um roteiro, Gangazumba, por exemplo, esse grupo continuava presente? A gente se ajudava muito. Não, a gente se ajudava muito. A gente tinha muito... No caso do 5 vezes Favela, por exemplo, o Rui Guerra foi montador do meu episódio, o Nelson Pereira foi montador do episódio do Leon. Depois, quando o Glauber foi fazer Deus e o Diabo, eu ajudei a dirigir a dublagem de Deus e o Diabo. Terra em Trans, eu fui co-produtor, o Glauber foi produtor de Grande Cidade, o meu filme. Havia sempre essa colaboração entre as pessoas, que durou durante muito tempo. Ela só acabou. O que nos separou foi o fim da possibilidade de se realizar o nosso projeto, né? Porque com a ditadura militar, a matéria-prima do Cinema Novo, que era a realidade nacional, se tornou proibida, né? Não se podia. Mudou o jeito de trabalhar?
O quê? O cinema mudou o jeito. De lá para cá? Não, com o advento da ditadura, mudou o seu jeito de trabalhar. Quer dizer, a coisa do grupo se diluiu, você passou a lidar com pessoas que não conhecia. Então... Olha, o que a ditadura fez de pior para a gente, na minha opinião, né, é que a ditadura nos tirou o prazer de fazer o que a gente fazia. Né? Tirou o prazer? Tirou o prazer, claro, porque você tem que ficar... A introjeção de uma autocensura, por exemplo, é uma das maiores tragédias do cinema brasileiro. Né? A partir de 68, do Ato 5, o famoso Ato 5, que proibiu tudo, que você não podia nem fazer reunião com mais de 5 pessoas na sua casa, enfim. Tirou, você não tinha mais aquela alegria de fazer as coisas, né? Você não tinha mais a perspectiva de que o que você estava fazendo tinha importância e que ia mudar o mundo. Né? Você sabia que não ia mudar o mundo, que a metralhadora é mais poderosa que a câmera, entendeu? E isso tirava muito a alegria da gente de filmar, de prazer. Você tem até 68, você tem um cinema vigoroso, pujante, muito original, inclusive, porque era uma coisa... Você vê, eu me lembro... O primeiro festival internacional que eu fui foi o Festival de Cannes de 64. Eu fiz 24 anos em Cannes. E eu tinha o Gangazumba na Semana da Crítica, que é uma sessão para filmes de estreia. E Deus, o Diabo e os Vidas Secas estavam passando em competição. Foi um ano muito importante para a gente. Eu me lembro até... Justamente 64. 64, exatamente. Maio de 64, quer dizer, depois do golpe. E eu me lembro exatamente das pessoas vendo Deus, o Diabo na Terra do Sol, que foi o primeiro dos 3 filmes que passou, e parecia que eles estavam diante de um OVNI marciano, né? Aquela coisa, uma geografia humana, física. Ninguém nunca tinha visto aquilo, aqueles cangaceiros, aquela música. E aquilo eu me lembro até hoje como um momento em que você justifica o que você está fazendo na vida, entendeu? Mas depois de 68 isso ficou proibido. Aí começaram a vir os filmes que eu acho também muito importantes, que são filmes de resistência, que mantiveram o cinema brasileiro vivo, mas eram filmes metafóricos, alegóricos, né? Você mudou seu objetivo com relação ao cinema depois? Não, eu não tenho essa ideia de que eu mudei meu objetivo. Primeiro que eu não sei qual era meu objetivo. Meu objetivo... Essa coisa de mudar o mundo? Não, isso mudar o mundo a gente sempre continua achando. Eu hoje, por exemplo, acho que o cinema não muda o mundo, mas muda o jeito de você ver o mundo. Entendeu? O cinema é uma celebração do conhecimento humano, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Uma emoção recente que eu tive, que eu digo de uns 10 anos atrás, que quando eu vi o primeiro filme de Abbas Kiarostami, o diretor iraniano, quando eu vi o primeiro filme dele numa tela, eu chorei de emoção, porque eu digo que se não fosse o cinema, eu não conheceria essa sociedade, essa cultura, essas caras, essas pessoas. E o cinema é para isso, né? Então, eu não tenho essa ideia assim, muito objetiva e pragmática de por que eu faço cinema, entendeu? Os meus filmes, quando eu escolho fazer um filme, eu acho que eu não quero ensinar nada no cinema, não quero ensinar nada a ninguém. Eu quero, pelo contrário, aprender com o cinema, né? E fazer coisas que eu acho que pode ser útil às outras pessoas também. E voltamos com o Jogo de Ideias, entrevistando Cacá Diegues, um dos mais importantes cineastas brasileiros, falando do seu processo de criação. Você estava falando de uma coisa interessante, como você escolhe um filme. É muito difícil você dizer, não tem regra. Você escolhe fazer um filme por causa de uma música que você ouviu na rua, por causa de uma frase que você leu num livro, uma pessoa que você conheceu que é muito interessante. A gente cita, por exemplo, o Gangazumba. Por que você tem a lembrança? Olha, o Gangazumba é o seguinte, eu sou de Maceió, de Alagoas. Eu fiquei em Maceió até os 6 anos de idade. Meu pai e minha mãe se mudaram para o Rio de Janeiro com os 4 filhos e a gente foi para o Rio. Mas minha mãe odiava o Rio de Janeiro, achava o Rio de Janeiro violento, muito, imagine, violento naquela época, muito violento, e muita gente correndo na rua, não sei o quê. Então, nós voltávamos, todas as férias de verão, nós voltávamos para o Rio, para Maceió, até a minha adolescência, até meus 13, 14 anos de idade. O que significa que o Rio, para mim, foi sempre o lugar do trabalho, da prisão, do não poder sair de casa, de ter que ir para o colégio,
enquanto que Maceió era liberdade total. Eu passava o verão inteiro na praia. E nós tínhamos uma babá que chamava-se Bazinha, que me contava histórias sensacionais. E uma das histórias, porque você sabe que o Quilombo dos Palmares foi ali, perto de Maceió, na Serra da Barriga. E ela me contava o seguinte, ela era uma preta velhinha, muito... E ela me contava que lá na Serra da Barriga ainda estava lá o zumbi, e que ninguém pegava ele porque ele podia voar, ele sabia voar, entendeu? Aquilo ficou na minha cabeça o resto da minha vida, que as histórias que ela contava em torno disso eram fortes demais para eu esquecer. E, além disso, eu tive a sorte, ou a coincidência, sei lá, de ter um pai que era antropólogo. Meu pai escreveu muitos livros sobre a economia, a sociedade nordestina, coisa e tal, e que me ensinou muita coisa também sobre isso, e, sobretudo, sobre cultura negra, que é uma coisa que sempre me interessou. Tudo isso misturado deu o Gangazumba, que também aí tem o lado... Porque a gente... Olha, eu não acredito em diretor que diz assim, artista que diz assim, eu estou fazendo um filme sobre a liberdade, eu estou fazendo um filme sobre a luta de classe, eu estou fazendo um filme sobre a depressão. Isso aí é depois. Você faz um filme que você gosta de cinema. Você quer experimentar essa experiência maravilhosa que é fazer um filme. Aí, por um compromisso ético com o mundo, você diz assim, mas eu vou fazer... E é isso que aconteceu com o Gangazumba. Aí eu disse assim, vou fazer um filme sobre a liberdade. Né? Primeiramente, já entender, você queria fazer um filme sobre aquela história. Eu queria fazer um filme porque eu gostava de cinema e precisava fazer. Aí veio e disse, então eu vou fazer a história que a Bazinha me contava. Aí depois vinha assim, mas que história é essa? Sobre a liberdade. Então agora eu vou fazer um... Entendeu? E era um tema da época, um tema muito vivo. E até hoje é assim com você? Até hoje é assim. Chora papai, chora mamãe, chora gongaba que foi por ali. Chora papai, chora mamãe, chora gongaba que foi por ali. Chora papai, chora mamãe, chora gongaba que foi por ali. Chora papai, chora mamãe, chora gongaba que foi por ali. Dungatara, senhore, Dungatara. Das fases já que a gente está falando do processo, das fases que um filme tem, né? Tem alguma que te chama mais atenção ou aquela que você é mais difícil de atravessar o rio? O cinema é o seguinte, quando você vai fazer um filme é um sonho, aí você faz, é um pesadelo. E quando você acaba, é a realidade. Eu gosto do sonho e do pesadelo, só não gosto da realidade. Você sair lançando filme, dando entrevista, defendendo o seu filme, isso é chatíssimo. E está cada vez pior, porque agora não é só jornal, tem blog, site, redes sociais. Tem o jogo de ideias. Jogo de ideias. Você fica, não, aqui eu não estou lançando nenhum filme, a gente está conversando. Mas é difícil você ter que explicar que o seu filho é bonito, cheiroso, forte, entendeu? É complicado isso, né? Eu não gosto muito disso, não. Mas eu gosto de tudo de cinema. O cinema... Tem uma coisa que eu acho uma bênção do cinema, que é uma espécie de privilégio, é que quem faz cinema, atravessa todas as camadas da sociedade. Vai desde o operário que está carregando a cama, empurrando o carrinho, o eletricista, até o banqueiro que você tem que ir lá pedir dinheiro a ele, né? Emprestado. Então, isso é um privilégio que eu curto muito. Eu gosto de tudo isso. Eu gosto de ir atrás do dinheiro para fazer o filme, eu gosto de conversar com o operário no set, eu gosto de ator, eu adoro ator. Então, eu perco um tempo enorme com eles, entendeu? Eu gosto de todas as etapas, só não gosto de lançamento. O lançamento é uma coisa horrorosa. E não gostava de dublagem também. Não? Porque dublagem era uma coisa que me incomodava muito, que parecia que você estava botando outra alma no mesmo físico. Mas há muitos anos que eu não dublo mais, eu faço som direto. Então, dessa eu me livrei. Essa fase, a tecnologia também te ajudou. Muito. Como é que é terminar um filme? Como é que o Cacá Diegues se sente ao terminar um filme? Como é que você tem segurança de que o filme está pronto? Tem várias perguntas aí, não é uma só, não.
Sabe que o Orson Welles dizia que precisava de produtor para mandar ele parar de filmar, né? No caso da literatura, é o editor que chega. Eu sou desse estilo. Eu adoro filmar. Para mim não é nenhum sacrifício. Você precisa ter um produtor. É um momento de felicidade absoluta. Eu detesto gente que grita em set. Pelo contrário, meu set é sempre muito risonho, divertido. Não tem esse problema. Não acho que cinema seja para sofrer. Cinema é para ter prazer. Por mais difícil que seja. Às vezes é complicado, evidentemente. Mas você tem que enfrentar essa complicação com um amor pelo que você está fazendo. Senão não tem graça, né? Agora, a outra coisa não. A outra coisa você tem razão. Quando eu termino um filme, me dá uma angústia terrível, né? Eu, em geral, não vejo meus filmes antigos. O que eu faço é o seguinte, quando eu acabo um filme, eu passo assim uma semana, 10 dias, 15 dias, sei lá, vendo a reação do público junto ao filme. O público, eu digo, não só o público do cinema normal, mas as sessões que você faz, né? As pré-estreias, sessão para os amigos, os festivais que você acaba tendo que ir. Então, faz parte, então, do seu trabalho. Aí eu me interessa para saber como é que... Muitas vezes, isso já aconteceu algumas vezes, não muitas vezes, mas já aconteceu algumas vezes, eu, por exemplo, corto o filme depois dele ter estreado. Eu vou na cabine, Você corta o filme? Eu vou na cabine do cinema e corto aquela cena que eu acho que não precisava, não sei. Porque as pessoas não precisam compreender isso, né? Quer dizer, um cineasta não é Deus, entende? E existe 1 milhão de maneiras de você fazer um filme. Então, quando você vê um filme que você fez, eu tenho muito orgulho de todos os filmes que eu fiz, assino todos novamente, não tem nada... Mas é claro que quando você vê um filme antigo, você diz, podia ser aquele outro ator, podia ser aquele outro diálogo, podia ter uma outra música. Tem mil maneiras de você fazer um filme. Nenhum filme é a única maneira de você fazer. Você já citou várias coisas do seu trabalho, a questão do ator, do roteiro, o set, como é o set de filmagem do Cacá Diegues. A gente vai falar disso, mas vamos falar vendo algumas imagens de alguns dos seus filmes. Vamos começar com O Maior Amor do Mundo. Meu pai queria muito saber o que foi que você disse dele para Zezé. Eu acho que ele queria saber se você amava ele mesmo de verdade. Ele sabe que eu só vim ao mundo para isso, Antônio. Durou tão pouco. Mas eu fui tão feliz. Muito estranho, amor. Muito. Ninguém nunca está preparado para ele. Vamos começar com a história a motivação para esse filme. E assim, o que ele representa dentro da sua história. Esse filme é um filme muito pessoal mesmo, é um filme muito difícil, foi duro fazer esse filme. É um filme, em primeiro lugar, eu sempre trabalho com corroteiristas, eu sempre tenho, como o Baldo no Deus é Brasileiro, enfim, Leopoldo Serrano, Bye Bye Brasil. Esse é um dos poucos filmes que eu escrevi sozinho. Sozinho? Eu tenho talvez 3 ou 4 filmes que eu escrevi sozinho, esse é um deles. E foi uma coisa assim muito uma necessidade muito pessoal de fazer esse filme, entendeu? Como se eu estivesse querendo... Eu não sei lhe explicar razões psicológicas ou psicanalíticas, eu não sei. O que te motivou? O que me motivou foi o personagem. Foi o personagem. O personagem que vai morrer, que sabe que vai morrer, que não tem nada, não consegue,
Não há nada que salve ele da morte, e, ao mesmo tempo, aí é nesse momento que ele descobre a vida. Isso foi o fundamental. Essa ideia, vamos dizer, esse conceito foi o fundamental no filme. Daí foi muito duro, foi um sofrimento muito grande, escrever e fazer o filme. Não um sofrimento físico, não. Emocional. É uma necessidade de fazer no limite certo, para não ficar demagógico, para não ser piegas, entendeu? Para ter uma... Enfim, o que o filme é, entendeu? Você é desse... Tem uma... Perdão, só para interromper, que eu me lembrei de uma coisa. Tem uma coisa que... Duas coisas que estavam muito na minha cabeça. Primeiro, é aquela famosa cena do filme do Ingmar Bergman, Gritos e Sussurros, em que a mulher que vai morrer, que tem câncer, que está morta, que vai, durante o filme todo vê as irmãs brigando entre si, e de repente ela está num balanço, daqueles balanços de criança, e as irmãs estão brincando, e é uma primavera, é um dia lindo, e está tudo bonito, e ela vira e diz o seguinte: eu descobri que eu vi o mundo para viver esse minuto que eu estou vivendo aqui, que é uma coisa extraordinária. Então, é um pouco... não é que essa cena tenha me dado a ideia de fazer o filme, mas essa cena, quando eu comecei a escrever, ela era muito recorrente na minha cabeça. Muito. Ele foi um filme duro o tempo todo, quer dizer, você fez a opção, claro, uma coisa extremamente pessoal, de escrever o roteiro sozinho, que não é uma norma para você, e a filmagem? A filmagem, ninguém filma sozinho, né? Você está sempre acompanhado. A filmagem é uma viagem. É claro que tem um condutor, que é você, o diretor do filme. Mas eu, pelo menos, ouço todo mundo. Eu adoro ouvir meu fotógrafo, adoro ouvir meu montador. Muitas vezes eu peço para ir na filmagem. Entendeu? O montador? O montador, para ir na filmagem. Por quê? Porque, às vezes, eu preciso de uma pessoa que me dê uma ideia, que me dê um palpite, sobretudo que me faça uma sugestão em torno de certas ideias mais inesperadas que eu posso vir a ter, entendeu? Então, eu ouço bastante. Ator, então, nem se fala. Eu trabalho muito com ator antes de começar a filmar. Muitas vezes, eu passo assim, 6 meses conversando com o ator até começar a filmar. Mas, na hora que vai filmar, tem uma frase do Fellini que eu adoro. O Fellini dizia o seguinte: o jornalista lá diz: mestre, o senhor improvisa quando vai filmar? Ele disse assim: o tempo todo, mas antes ensaio bastante. É mais ou menos isso. Para você poder improvisar, você tem que ter um controle do conceito do que você vai fazer muito claro. E esse conceito você não encontra sozinho. Você só encontra com o ator, o fotógrafo, as pessoas que estão filmando com você. Cacá Diegues, um dos mais importantes e produtivos cineastas brasileiros, é o convidado de hoje da edição do Jogo de Ideias, onde ele comenta alguns dos seus filmes e fala do seu processo de criação. Na questão da filmagem, eu li uma entrevista sua que tem uma questão muito interessante da cena final do Deus é Brasileiro, em que você opta pela emoção e não pela técnica, alguma coisa assim. Essa relação entre a técnica, né, uma cena bem direitinha, quadradinho bonitinha, luz direito, o diretor de fotografia bate palma, acho uma maravilha. E a emoção, a coisa não tão, às vezes até um pouco mais suja. Qual é a sua opção? Ou não há, também não há... Não, nenhuma... eu adoro tecnologia, Você? Eu adoro. Tenho um grande, não vou dizer a você que eu conheço profundamente, não conheço profundamente, mas eu fui o primeiro cineasta brasileiro a editar um filme em digital, Veja Essa Canção. Então, eu sempre procurei me atualizar tecnologicamente. Eu entendo de fotografia, eu entendo de montagem, eu fui montador, entendeu? Agora, essa tecnologia toda está a serviço de outra coisa. Nenhuma tecnologia tem valor em si mesma. A tecnologia é uma plataforma da qual você parte para fazer alguma coisa que tenha valor. Seja digital ou não. Que tenha sentido, seja digital ou não, lógico. Eu não uso mais película, há muitos anos que eu não uso mais película. Mas isso não significa que agora vou ficar refém do digital. Então, é nesse sentido que eu digo,
Se a tecnologia não alcança o sentido daquilo que eu quero fazer, eu ignoro a tecnologia e faço do meu jeito. Vamos ver mais um trecho agora do Bye Bye Brasil? Esse filme eu sei exatamente quando é que ele nasceu na minha cabeça. Bom, primeiro, uma coisa que eu, como eu disse a você, eu ando na rua olhando o que está acontecendo em volta. Né? Você anda filmando. Eu não vi um mundo distraído, eu vi um mundo a serviço. E eu olho muito, vejo tudo que está acontecendo e sobretudo, o que está acontecendo em volta de mim. Né? Eu não sou patriota, nacionalista nesse sentido, mas eu adoro o Brasil, eu gosto muito do Brasil e quero saber o que está em volta de mim. E sei que o meu público prioritário, o primeiro público, é o público brasileiro, lógico. Então eu sempre olho. Mas esse filme nasceu como ele é. Eu estava filmando Joana Francesa, isso em 1972, muito antes, portanto. O filme O Bye Bye Brasil é um filme eu filmei em 79, ficou pronto em 80. Então, 7 anos antes, eu estava filmando Joana Francesa no interior de Alagoas e a gente filmava muito num canavial. E quando acabava a filmar, a gente vinha, na época era Kombi, não era van, a gente vinha na Kombi e vinha para a União dos Palmares, que era a cidade onde a gente estava hospedado. Aí, quando a Kombi... enfim, a gente voltava de noite, em geral. Aí, quando a Kombi estava chegando na cidade União dos Palmares, eu vi parecia um disco voador, era uma luz azul no centro da cidade, e eu disse, pô, isso aí parece um disco voador. E conforme a Kombi foi se aproximando, eu percebi que aquilo era uma televisão instalada pelo prefeito no meio. Naquela época, em vez de fazer ponte, o cara fazia televisão no meio da rua. Né? Então, botava na praça para todo mundo ver. Então, era uma televisão preto e branco no meio de uma praça, e em volta, e na televisão estava o Flávio Cavalcante, não sei se você se lembra, que fazia aqueles programas... Estante Maestro. Estante Maestro, aquelas coisas vestidas de... Gravata borboleta. Gravata borboleta, smoke, uma linguagem sulista, coisa e tal. E em volta da televisão, boquiabertos e perplexos, boiadeiros, né? Tocadores de gado, crianças, funcionários, pequenos funcionários da cidade. Eu olhei aquilo e digo, alguma coisa grave está acontecendo no Brasil, alguma coisa muito importante vai acontecer no Brasil, para o bem ou para o mal, não sei. E daí nasceu o Bye Bye Brasil. Mas eu levei 7 anos até... Isso no cinema é interessante isso também, porque às vezes você faz um filme... O Maior Amor do Mundo, por exemplo, entre eu terminar o roteiro, entre eu começar o roteiro e terminar o filme, não se passou mais de 1 ano. É interessante isso. Mas, às vezes, você leva um tempão para fazer. Né? Tem um filme, que é um dos filmes que eu mais gosto da minha vida, que eu fiz, da minha vida não, dos filmes que eu fiz, que é Orfeu. Eu levei 40 anos para fazer esse filme, porque em 1956, eu tinha 16 anos de idade, meu pai me levou do Teatro Municipal para ver a estreia do Orfeu da Conceição, do Vinícius de Moraes, e eu chorava de emoção, desesperado. Imagine, 16 anos já era passagem da adolescência para a juventude, eu já tinha minhas ideias. Né? Aí, de repente, 3 anos depois, eu vejo aquele filme Orfeu Negro, do Marcel Camus, já em 59, já querendo ser cineasta, já tendo feito curta-metragem, eu olhei aquele filme e disse, isso é uma traição, um dia eu vou fazer novamente esse filme. Me levei 40 anos para fazer. Né? Isso foi em 56, né? Eu fiz o Orfeu em 99, né?
Dorme, Euridice. Dorme um diazinho. Quando a chuva passar, a gente vai pra casa. Dorme, meu amor. Vamos ver um pedaço de... A gente falou de Deus é Brasileiro, tem essa coisa da tecnologia que você pode citar um pouco nesse filme. A gente... Vamos ver mais um trecho? Mas será que não dá pro senhor achar um santo por aqui mesmo, ou então num lugarzinho mais perto, não? Santo anda dificílimo. Quando eu acho um, eu boto as mãos pro céu. Mas é aí que eu digo. O senhor tá entendendo? Se o senhor quisesse, a gente ia pro Vale do Bate-com voando feito passarinho. É só o senhor querer. Tudo acaba sempre nas minhas costas mesmo. Todo mundo só quer moleza, é tudo de mão beijada. É só Deus me dê saúde, Deus me dê marido, Deus me faça ganhar na loteria, Deus mais isso, Deus mais aquilo. É Deus quem sabe, não tem quem aguente mais. É tudo eu. A pessoa se estressa. Eu mandei devolver o caminhão e voltar pra casa? Mandou. Mas a gasolina tá no fim, o tanque tá quase vazio, não dá de voltar, não. Dá licença aí, amigão. Vamos lá? Vamos circular? Vamos circular, porque mola aqui tá difícil. Não, professor? Nem pensar. Não é esmola, não. Eles estão vendendo os filhos. Tá mais barato que lá dentro no orfanato. Esse filme eu tenho uma enorme simpatia por causa das filmagens. Foi tão divertido fazer esse filme. Tem coisas que você não explica, né? A química do elenco, a equipe, a química das pessoas. Esse filme eu consegui trabalhar com uma equipe pequena. A tecnologia ajudou você a ajuda, trabalhar com uma equipe pequena? Ajuda muito. Você pode eliminar muita coisa. Então, esse filme foi um filme aparentemente dificílimo, porque a gente filmou esse filme no Tocantins, em Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro, estúdio, cenários naturais, Rio, São Francisco. Era para ser um caos. O filme acabou exatamente no dia programado, tudo correu muito bem e era um prazer imenso fazer esse filme. Foi muito divertido fazer esse filme. Aí você pega, por exemplo, Quilombo, que eu fiz em 84, cheio de grana, porque era um filme produzido pela Gaumont francesa, e a gente preparou um filme com foi um filme que levou quase um ano de preparação, porque tinha que construir os quilombos, tinha que... Né? Um ano talvez seja exagero, mas levou uns 8 meses preparando. Pois bem, esse filme foi um desastre em termos de filmagem, principalmente pelo seguinte, que a gente estava filmando na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, foi o primeiro ano do famoso El Ninho, choveu sem parar durante 6 meses. Então, o filme programado para ser filmado em 10 semanas foi filmado em 24 semanas. Aí é uma loucura, né? Eu começava a inventar soluções. Agora vamos, então, cobrir a floresta para poder impedir a chuva, né? Mas aí o pingo faz um barulho danado, então não tem mais som direto, vai ser dublado depois. Aí aquilo ali já não estava resolvendo, aí a gente alugou um galpão em Xerém, uma cidadezinha lá no pé da serra, na Baixada Fluminense, alugamos um galpão e levamos a floresta para dentro do galpão. Cortamos árvores, coisa e tal, que o Ibama não saiba, e botamos dentro do galpão. Mas aí que aconteceu o quê? Você não tem horizonte no galpão, né? Então você tem que filmar de noite. Para filmar de noite, você tem que mudar o roteiro, né? Para explicar por que aquelas cenas de noite. Então foi uma loucura, né? Eu levei 6 meses fazendo esse filme. 24 semanas, entendeu? E aparentemente ia ser tudo muito fácil, tudo sopa, tudo barbada. Em Deus é Brasileiro, você substituiu alguma cena externa para depois refazer em estúdio, alguma coisa assim? Não. O final do Deus é Brasileiro, que é um final muito bonito, que eu gosto muito, eu queria fazer uma experiência. Você viu um filme chamado Kundum, do Scorsese? É um filme muito bonito. E tem uma cena no Kundum que eu achei muito legal, que era quando é passado na Índia,
e quando ele, no Tibete, aliás, para ser mais preciso, e quando o monge sai, ele sai sozinho assim, aí a câmera vai levantando, 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 e você vê uma multidão de monges massacrados. É a história do Tibete contra a China. E aquele plano era lindo, independente do filme, que eu também gostei, mas era lindo aquele plano. E como é que eu vou fazer uma coisa? Eu queria fazer uma coisa parecida com aquela. Né? Aí eu fiz uma coisa seguinte, a gente filmou o barco dentro de um estúdio, com o Wagner Moura e a Paloma Duarte, até um certo ponto. A partir dali é tudo digital, entendeu? Aí nós digitalizamos peixes, luas, e ficou maravilhoso o plano, ficou muito bonito, né? E isso, por exemplo, é claro que a gente deve à tecnologia, né? Deixa eu te falar uma coisa usando essa. Tem duas coisas. Primeiro, a produção escolheu a Sofia, as imagens, a Thalita, a Karina, mas essa fui eu que escolhi. Eu escolhi por causa, principalmente, como ela termina, digamos, termina aqui, né? Nesse momento, com aquele recorte, que aquilo... a primeira coisa que eu vi, assim, me lembrei de Goya, né? Dos quadros de Goya, que é uma estética começa diferente, mas estou falando... A sensação que o Goya me deu aquela imagem daquela família, né? Bacana, porque eu gosto muito de Goya. Me lembrou muito. Eu queria saber se você também tem esse olhar o tempo todo, que é uma cena que ela vale, né, pela expressão dela, pela expressão final dela. Né? Como é que você idealizou aquela família? Quer dizer, se você tem a lembrança daquela família, você falou, essa família ela vai ficar sozinha aqui, nessa ponte, desta forma, né? Porque eu achei essa imagem uma imagem belíssima, né? Bom, essa família é uma tradição do Nordeste, que eu espero que esteja acabando, que é de vender seus filhos para poder sobreviver, sustentar os outros. Né? Em geral, os casais têm assim, 9, 10, 12 filhos e vendem alguns deles para poder sustentar os outros. Então, a ideia partiu que eu tenho o conhecimento desses acontecimentos. Agora, na hora de fazer, eu sempre estava na minha cabeça, Deus é Brasileiro é uma comédia, claro, né? Mas eu dizia sempre para mim mesmo, assim, eu não posso fazer uma coisa, eu tenho que rir da dor, porque se eu não rir da dor, a dor não vai ter importância nenhuma. E voltamos com o Jogo de Ideias, entrevistando Cacá Diegues, um dos mais importantes cineastas brasileiros, falando do seu processo de criação. Vamos para a última cena do programa, que é uma cena do Chica da Silva. Foi de sua casa que fugiu uma negrinha chamada Celeste? Quanto o senhor quer pela sua liberdade? E você? É livre? O senhor tem alguma dúvida? 200 oitavas. Mas ela está parida. Não faz mal. O filho vai de presente. O senhor não pode me dar de presente o que é meu. Eu trouxe 600 oitavas. Para a liberdade da mãe e do filho. Quer conferir? Não precisa. O dinheiro aplicado para a liberdade é sagrado. Peço ao senhor que distribua a diferença entre os pobres. Quer recibo? Não precisa. Tenho acompanhado sua carreira por força das circunstâncias. Sou eu quem está achando as pedras para o senhor, não é? Ainda não sou capaz de sentir o cheiro delas.
Ele veio até aqui e se arriscou tanto para dar a liberdade dela. Um dia, José também me prometeu. Eu te dou muito mais do que a liberdade. Eu te dou tudo que os diamantes do Tijuco podem comprar. Mas se gostasse de mim de verdade, me dava uma carta de alforria. E correr o risco de você me deixar? Eu não. Quem ama mesmo de verdade tem que correr todo o risco. Está bem. Amanhã mando preparar a carta de alforria. Não, Chica. Olha os nossos convidados. Não! Que isso? Ai, meu alecrim cheiroso. Aqui não, Chica. Ai, meu alecrim cheiroso. Não, Chica. Olha os convidados. Chica foi um outro filme que me deu muito prazer de fazer também. A Tal Química pintou nesse filme. Mas a ideia desse filme, ela surgiu... Eu gosto muito de carnaval. Atualmente não vou mais, mas eu ia muito. Eu era um carnavalesco assim, histórico. E eu ia muito à escola de samba, na época que não tinha sambódromo nem nada, era ali na Presidente Vargas, lá no Rio. E um dia eu estava lá no meio do desfile, quando o sol começou a nascer, a gente resolveu ir para casa. Aí quando eu saí da arquibancada para ir para casa, eu comecei a ouvir um som muito bonito. Aí eu virei para ver, eu vi uma das coisas mais lindas que eu vi, que foi o desfile do Salgueiro com o Chica da Silva, que mudou a história do Carnaval Carioca, né, com o Fernando Pamplona e como era o nome do outro, me esqueci agora. Mas, enfim, mudou a história do Carnaval Carioca, aquele desfile. E o enredo era a Chica da Silva. E eu nunca tinha ouvido falar em Chica da Silva, eu não sabia quem era. Eu fui procurar documentos, não havia nada. A única coisa que existia sobre Chica da Silva era o poema da Cecília Meirelles, Romanceiro da Inconfidência, que tem um poema sobre ela, e um pequeno trecho, 1 ou 2 parágrafos, de um livro de história do século XIX chamado História do Distrito Diamantino, escrito por Joaquim Felício dos Santos, que falava que Chica da Silva era uma mulher feíssima, não sei o quê. E eu dizia sempre para mim, não pode. Como é que uma mulher pode ter esse poder todo, ser feíssima? Essa mulher, isso aí é racismo do cara do século XIX, né? Entendeu? E aí eu resolvi fazer esse filme, mas eu não, mais uma vez não fiz logo, não. Esse desfile do Salgueiro foi de 62, e eu só fiz esse filme em 76, 75, né? Em 76 quando ele foi lançado. Então, você vê, também foi um período muito grande, porque era um filme que tinha toda essa coisa de reprodução de época, coisa e tal, né? As roupas, enfim, tudo isso é complicado. E também porque eu não achava minha Chica da Silva, né? Eu sabia que precisava de uma Chica da Silva muito especial e não sabia quem era essa atriz, eu não conhecia. Não tinha essa atriz no Rio de Janeiro, pelo menos. Eu não achei. Aí um dia eu fui ao teatro e vi Zezé Mota. Eu nem conhecia ela, eu vi no palco. Digo, Chica da Silva. Aí isso me deu um certo entusiasmo, aí eu comecei a procurar produtor para isso, e o Jarva Barbosa... Não havia roteiro? Não, ainda não. Aí o Jarva Barbosa topou fazer o filme, aí eu escrevi o roteiro. Como é que você trabalha com ator? Primeiro, como é que você escolhe? No caso, bom, os mais conhecidos, eu acho que você interpreta, mas os mais novos, principalmente, que você não conhece... como é que você escolhe, como é que você trabalha esse ator? Olha, em primeiro lugar é o seguinte, eu tenho certeza do que eu vou lhe dizer. Você não consegue enfiar um personagem num ator. Você enfia... Você não consegue enfiar um personagem num ator? Não consegue. Você consegue o contrário, ou seja, você consegue fazer com que aquela pessoa mude de biografia. A biografia dela passa a ser a biografia do personagem, mas ela continua a ser ela. Eu escolho pela pessoa. Entendeu? Escolho pela pessoa, às vezes erro e troco, não tem nenhum problema. Eu faço muito teste mesmo. Eu faço teste, ensaio para burro, mas eu não ensaio, anda daqui até ali, senta cá, sai para lá, não é isso não. Eu ensaio conversando, porque eu preciso conhecer aquela pessoa, porque
eu preciso saber quem é aquela pessoa para poder dirigir ela convenientemente. O ator é igual a qualquer ser humano, não existe um padrão ator. Tem um ator que é de um jeito, um ator que é do outro. Por exemplo, nesse filme do Bye Bye Brasil, eu estava dirigindo 2 atores completamente diferentes. O José Wilker, que é um intelectual, diretor, autor, que entende tudo de cinema, tem a maior coleção de DVDs, aliás, de cinema. E, do outro lado, o Bete Faria, que é uma pessoa intuitiva, uma força da natureza, uma pessoa que não... Eu posso falar a mesma coisa para os dois? Não vou falar, não tem sentido. E, ao mesmo tempo, eles têm o direito de ser o que eles são. Então, eu não dirijo atores, eu dirijo pessoas. Então, agora, eu, para poder conhecer o ator e explorar o que ele tiver de melhor, eu levo muito tempo, tem certas preparações minhas que eu levo assim 6 meses. É isso que você tá fazendo, 6 meses? 6 meses, conversando. Isso não desgasta a relação, não desgasta o personagem? Não, porque não é ensaio, não é propriamente... Também depende do filme, tem filme que não, por exemplo, O Maior Amor do Mundo, eu trabalhei muito com o Zé Wilker, mas os outros trabalhei menos, não precisava, entendeu? E, de qualquer maneira, os atores, eu tenho absoluta consciência que todos os atores que trabalharam comigo modificaram meus filmes. Na medida em que, no momento em que eu escolho, eu passo a servi-los, em vez de querer que eles me sirvam. Está entendendo? Passa a servi-los. Passa a servi-los. Eu começo a criar condições para que eles façam da melhor maneira possível aquilo que era para fazer. Agora, por que eu faço essa preparação longa? Porque, às vezes, no meio da preparação, você descobre que não é aquele cara. Eu só troquei de ator no meio da filmagem uma vez, mas na preparação eu já troquei várias vezes. Você prepara, aí você descobre, não é você, meu filho, vamos para outro, entendeu? E faço muito teste também para descobrir se o cara é o que eu estou pensando que ele deve ser. Para a gente encerrar, Cacá, a gente teve uma outra conversa no outro programa com a Suzana e a Laís Bodansky, que eu fiz uma pergunta do que justificava para elas sair de casa, isso é apenas uma, mas sair de casa para fazer um filme. E se nessa história toda, às vezes o fracasso, ou a falta de sucesso, algo parecido com aquilo que não é aquilo que a gente espera de uma obra, de um trabalho, de um livro, de uma operação, dirigir um automóvel, se isso te preocupa, se o fracasso te preocupa, e se ele pode deixar de justificar um filme, deixar de justificar algum tipo de trabalho. Olha só, o negócio é o seguinte, o artista que lhe disser que está pouco se ligando para o sucesso está mentindo ou é maluco, entendeu? Porque é o que a gente faz, cinema, pintura, poesia, música, o que for na vida para ser mais amado. Você quer ser mais amado, entendeu? Agora, às vezes não dá. E embora o sucesso seja melhor que o fracasso, sempre, eu lhe garanto que quando acaba tudo é a mesma coisa. Porque você vai para diante, você não vai para trás, você vai para diante. A não ser que eu não faça mais nada, fique lambendo aquele filme que você fez o resto da sua vida, entendeu? E eu posso lhe dizer isso com toda a garantia, porque eu já fiz os dois, entendeu? Eu já fiz sucesso de público, fracasso de público, sucesso de crítica, fracasso de crítica. Conheço todas as experiências. Algumas vezes eu fico chateado, porque é horrível você passa 2, 3, 4 anos fazendo um filme, às vezes faça mesmo, né? Eu nunca passei 4 anos, mas tem gente que passa. Aí você acorda de manhã, está lá, abre o jornal, está lá o crítico dizendo, é uma porcaria. Você, cara, é horrível, né? É a pior coisa do mundo. Mas depois que passar aquele choque, é a mesma coisa, não tem muita diferença, entendeu? Tá bom, então. Muito obrigado, Cacá, obrigado por ter trabalhado com a gente, estado aqui com a gente. Foi um prazer. O Jogo de Ideias fica por aqui. A gente volta em outra oportunidade, sempre falando da produção cultural brasileira. Até lá.